nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. A palavra de Marcos no capítulo 7. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfetá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desta vez levam até Jesus um homem mudo que falava com dificuldades. Como eu gosto de fazer sempre, estejamos atentos aos detalhes, porque eles nos ensinam muito. Os dois sentidos que faltam a este homem do Evangelho, a audição e a fala, eram fundamentais no Primeiro Testamento. Na verdade, o mais importante era ouvir. Eles pensavam da seguinte forma: a fé entra pelos ouvidos. Se você ouve Deus, você guarda a palavra dele, você proclama os louvores dele e por isso você vive essa palavra. Então esses sentidos, a audição e a fala, estavam intimamente ligados para o povo de Jesus. Segundo detalhe, é provável que este homem já tenha escutado alguma vez, porque sendo ou estando surdo, ele falava com dificuldades, então ele não nasceu surdo. Tanto é que no original grego, a melhor tradução seria de que ele fosse gago. Então, algum dia, esse homem escutou. Logo, nós podemos concluir que aqui não é mera enfermidade. Existe uma experiência que roubou deste homem o poder de escutar Deus, de louvar Deus. Ou de uma forma mais simples, este homem passou por um processo que o afastou de Deus. Por isso, não ouvia mais o Senhor, não conseguia mais proclamar os seus louvores. Como acontece a cura, é extremamente catequético e é muito precioso. Veja que interessante. Jesus tirou o homem do meio da multidão, e você que reza comigo sabe que multidão na Bíblia significa confusão, e na multidão você perde a identidade, ninguém ouve ninguém, e muitas vezes também no meio da multidão você nem escolhe o caminho, você é empurrado, porque você perde completamente o protagonismo da escolha, da direção, da vida. A cura inicia com Jesus, então, retirando este homem do meio da confusão em que ele se meteu, daquela multidão informe. Depois, Jesus cuspiu. Os outros evangelistas dizem que Jesus pegou um pouco de barro, misturou com a saliva e colocou nos ouvidos, na língua daquele homem. Pode parecer estranho, mas aqui é uma ligação com o livro do Gênesis, quando Deus criou o homem modelando-o do barro e soprando nas suas narinas. É como se Jesus lembrasse ao homem qual a natureza dele, quem o fez, quem ele precisava naquele momento escutar. E neste momento, longe da multidão, aquele homem recuperou a fala e também a audição. Vamos trazer para a nossa vida. Às vezes nós vivemos no meio da multidão, no meio do barulho, da impessoalidade. Nós somos arrastados pela lógica do mundo e no meio de tudo isto nós não reconhecemos a voz de Deus e por isso já não mais falamos com Ele. E quando isto acontece, nós perdemos a nós mesmos, nós perdemos a direção, o caminho, o norte da vida e o desejo do céu. O que nós precisamos neste momento é rompermos com a multidão, é buscarmos intimidade com Deus e, tal como aquele homem, estarmos a sós com Jesus. Porque quando nós reencontramos Deus, nós reencontramos a nós mesmos e redescobrimos a alegria de caminharmos na presença dEle. De alguma forma, o problema do surdo que falava com dificuldades tinha origem na multidão em que ele estava. Hoje nós poderíamos dar tantos nomes a esta multidão, mas sempre será tudo aquilo que nos rouba o protagonismo, a singularidade da vida, a capacidade de comunhão com Deus. O pior
é quando nós nos acostumamos a viver no meio da multidão. Para se ter uma vida de fé, de fecunda oração, é preciso romper com a multidão e entender que comunhão com Deus é sempre fruto da intimidade. Sim, da intimidade que nós estabelecemos com Ele. Porque como ser íntimo de alguém no meio da multidão? No meio dos ruídos que nos roubam a fala, a capacidade de escutar? É impossível. Então não tem como se jogar na multidão e querer uma experiência de profundo encontro com Deus. Rompa com as multidões da tua vida e queira intimidade com Deus. Assim o encontrarás com intensidade e também com verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.